Fala pessoal, tudo certo? Hoje então vamos para o terceiro vídeo ali daquela série de valuation, indicadores, tá? Já acabamos o último vídeo com a questão do PL dos bancos, comparando Santander com Itaú e Banco do Brasil e também Banco Inter. E a gente ficou com a pergunta: PL alto é sinônimo de uma empresa cara? Então isso que a gente vai tentar resolver aqui nessa aula de hoje. Então, um pouquinho para frente, lembrando que depois desse vídeo vamos ter o de PEG Ratio e na sexta-feira o de PVPA. E já passaram os outros dois vídeos sobre valor intrínseco e relativo e PL e EV/EBITDA. Então, falamos um pouco da questão dos PLs dos bancos, né, na aula passada. Então, aqui do Itaú, Bradesco, Santander. Então, acho que isso é importante. E assim, o começo do vídeo agora vai ser bastante matemático, tá? Com demonstração de algumas fórmulas. Então, caso você queira ir mais para a parte prática, mas se aproximar para o fim do vídeo, tá? Para caso você não queira não levar com uma associação de fórmulas aqui, tá bom? Então, lembrando um pouco da primeira aula, a gente tem aqui essa fórmula de valor intrínseco, né, que era o fluxo de caixa, crescimento, custo de capital. Tá, e aí a gente vai usar essa fórmula para chegar para deduzir no final do PL, tá bom? Então, como eu disse, caso você queira algo um pouco mais mastigado, já pode ir para o final do vídeo. Então, para a gente começar a dedução e o estudo da fórmula, a gente tem que associar, tá? Então, ter uma hipótese que o fluxo de caixa, que é basicamente, né, o caixa que gera a empresa gera segundo sua atividade, vai ser igual ao dividendo. Então isso é uma hipótese que tem algumas falhas, tá? Mas ela é um pouco mais aceita em empresas que são mais maduras. Empresas que são um pouco mais maduras, a gente tende a ser um pouco mais próximo o fluxo de caixa em relação a dividendos, porque a empresa não precisa reinvestir muito em novos produtos, ela já está bem consolidada. Tá? Então essa é a primeira hipótese que a gente precisa fazer para dar sequência à nossa fórmula. Tá? Então com isso, a gente vai passando, então vou novamente fluxo de caixa igual a dividendos, aquela primeira hipótese, e depois a gente vai e divide tudo por L, né, que seria o lucro. Então, PL, aí dividendo sobre o lucro, e a mesma questão da fórmula. Então, aqui é um indicador que pode ser relevante novo para vocês, mas algo muito usado também, é o dividendo sobre o lucro, é o payout. Então, o que significa o payout? Então, se a empresa lucra 100 milhões e distribui 50 milhões, ela tem um payout de 50%. Então, quer dizer que a questão, tudo a partir do lucro dela, que é distribuído por acionista através de dividendos, é o payout. Então, a gente consegue pegar essa divisão e substituir por payout aqui na fórmula para ficar um pouco mais fácil de a gente usar. Porque muitas vezes o payout já é um número dado, ou nos relatórios que você assiste, ou então nos indicadores dos sites que a gente tem acesso gratuito aqui na internet, tá? Então é mais fácil calcular direto com o payout do que pegar o dividendo distribuído por ação e o lucro por ação e fazer a conta. Então é uma forma um pouco mais fácil de resolver. E aqui acaba sendo uma parte um pouco mais chatinha que a gente tem que deduzir, porque o G, né, que seria basicamente o crescimento de longo prazo da empresa, que é o growth, que em inglês é o crescimento, ele se dá basicamente duas variáveis muito importantes, que é o ROI, que já tem vídeo sobre ele também, que vai estar aí no card para você dar uma olhada caso você não tenha visto, e o payout. Então é basicamente assim, quanto mais rentável a empresa for, mais eficiente ela é, mais dividendo ela pode distribuir. Tá? Então basicamente essa é a forma que a gente pode ter. Então se uma empresa crescer, então, do empresa A e empresa B, para elas crescerem mesmo percentual ano após ano, uma empresa que tem um maior ROI, ela pode distribuir mais dividendos. Isso porque como ela é mais eficiente, ela não precisa reinvestir tanto na própria empresa. Tá? Então, basicamente, essa fórmula quer nos dizer isso. Tá? Então, o menos payout vezes o ROI daria o crescimento de longo prazo da empresa. Substituindo o crescimento na fórmula, a gente chegaria nessa fórmula que é um pouco grande aqui, parece um monte de número junto, mas aí a gente vai passar o que é para entender da fórmula e também das contas, caso depois tenha alguma dificuldade de calcular, só pedindo comentários que eu vou deixar o link para vocês fazerem o download do Excel que consegue fazer o cálculo direto, só colocando o payout e o ROI, tá bom? Então, os principais drivers para você entender. Então, assim, o que você entender realmente dessa fórmula inteira, tá? Se você não quiser fazer a parte matemática, é assim, se a empresa tiver um maior ROI, ela tem que ter um maior PL, tá? Então, tudo mais constante. Empresa que tenha o mesmo risco, distribua a mesma quantidade de dividendos, o ROI dela maior justifica você pagar um PL a mais, tá bom? A mesma questão, se ela tem mesmo empresas iguais, mesmo ROI, mesmo risco dela, né, que a gente vai ter o KI igual, se ela tiver um payout maior, então se ela distribuir mais dividendos, o PL dela também tende a ser maior. E por último, quanto menor o custo de capital, também maior tende a ser o PL. Então, é uma empresa que tem muito mais constante os fluxos dela, por exemplo, Petrobras, né, que é uma empresa de commodity que acaba oscilando muito o seu fluxo de caixa versus um banco, que é muito mais constante e tem uma previsão maior, o custo de capital do banco seria menor por essa previsibilidade maior de caixa. Então, ele seria negociado um PL maior. Tá? Então, o principal que você tem que entender é, assim, quando você compara duas empresas, se o ROI de uma é maior do que a outra com o mesmo payout,
A que tem o maior ROI deveria ter um PL maior e assim por diante. Agora a gente vai para uns casos práticos, só que eu tive que ocultar o nome das locadoras, são as locadoras de carros que temos na bolsa. Eu acabei ocultando o nome das empresas para não ter nenhum tipo de influência em relação a ser uma indicação de compra ou de venda, tá? Como a gente não pode fazer esse tipo de indicação aqui pelo YouTube, eu acabei excluindo o nome das locadoras para não ter esse risco de acharem que a locadora X ou Y deve ser comprada ou a outra deve ser vendida. Simplesmente um exemplo didático para nós termos aqui. Mas os dados são reais e das locadoras da própria bolsa de valores, de veículos, tá? Então o que que eu fiz? Peguei o payout de cada uma delas, tá? Então a gente consegue ver que o payout delas é muito semelhante uma da outra. Então 0,39, 0,33, então bem próximo. Então são empresas que são compatíveis de comparar, né? Igual a gente falou, empresas quando a gente faz uma comparação relativa de PL, tem que ser empresas semelhantes. Não podemos pegar empresas que sejam muito diferentes uma da outra e aqui a gente consegue entender que elas são bem parecidas. O que tem um pouco de diferença de tamanho, onde a locadora 13 acaba sendo um pouco maior que as outras duas, e isso acaba influenciando um pouco também o desenrolar, mas a gente pode relevar nesse primeiro momento. Então a gente considerou o ROI, né, que a gente pegou também das empresas, uma tem 9, outra tem 10, outra tem 15%. Esse aqui é o PL atual que elas são negociadas na bolsa, tá? Agora no final de abril de 2020. O que eu fiz? Eu considerei que todas elas têm o mesmo custo, tá? Então tem o mesmo risco. Então a gente fala assim, todas essas empresas têm o mesmo risco, tá? Então o risco delas de receita, o risco delas jurídico, o risco delas também da direção são os mesmos. O que realmente vai mudar é a eficiência que cada uma trabalha. Então o que a gente consegue partir logo de cara? Entre a locadora 1 e a locadora 2, igual a gente comentou, como elas têm um payout igual, só que a 2 tem um ROI maior do que a 1, a hipótese dela é que ela deveria ser negociada a um prêmio de 7% acima da locadora 1. Tá? Então, basicamente, o que eu fiz aqui nessa tabela? Aqui na locadora 1 foi a base para nós todos, tá? Então, a locadora 1, por ser teoricamente menos eficiente, ela começou sendo a base para as outras duas locadoras. Então, qualquer múltiplo que essa locadora 1 esteja sendo negociada, a locadora 2 deveria ser negociada a um prêmio de 7%. E a locadora 3 a um prêmio de 70%. Então, o PL da 3 poderia ser quase o dobro da 1, e mesmo assim ela teria barata em relação à outra. Sempre legal relembrar que uma está barata em relação à outra, não quer dizer que a empresa seja barata em relação à bolsa ou o fluxo de caixa dela. Então é comparativo uma empresa versus a outra. E aqui a gente consegue ver que o que está sendo negociado, a locadora 2 está sendo negociada com um PL de 70% apenas da locadora 1. Então, dos 15 aqui, representa só 70% de 21%. E se ela, pelo ROI que ela tem, pelo payout que ela tem, ela deveria ter sido negociada a um prêmio, então deveria ser negociada até 7% acima, quer dizer que a locadora 2 hoje está mais barata que a 1, por essa relação aqui ser positiva. E outro ponto que a gente vê aqui também, na locadora 3. Hoje, esses 32 de PL é basicamente 50% a mais do que esses 21. Porém, com o ROI que ela tem, o payout que ela tem, ela poderia ser negociada com um prêmio de 70%, ainda teria o justo ela em relação à locadora 1. Então, como a gente vê que ela está sendo negociada 52% de ágil e pode ser até 70%, quer dizer que ela ainda está barata em relação à locadora 1. O que vale mostrar aqui que é mais importante? O PL da locadora 3 está 32 hoje na bolsa e o da 1 está 21. Quem olhar simplesmente esse número vai falar, pô, a locadora 1 está mais barata, porque ela tem um PL menor. Porém, quando a gente destrincha um pouco a fórmula e entende o que está por trás dela, pela locadora 3 tem um ROI maior e um payout menor, a gente consegue chegar que ela deveria valer até mais. Então, deveria ser negociada a um prêmio maior. Então, se mostrar a 3 hoje e a 2 estão mais baratas em relação a 1. Tá? Então, pode ser que não sejam baratas como um todo, mas em relação a uma versus a outra, elas estão baratas. Outro ponto importante também de lembrar, o ROI e o PL. Né? O PL é o lucro dos últimos 12 meses e o ROI também considera o lucro dos últimos 12 meses. Essa questão de ser só 12 meses, pode ser que a locadora 3 teve alguma coisa específica dela, fez com que esse PL ficasse mais alto ou o ROI maior. Então, se ela teve um lucro ali não caixa, alguma coisa não recorrente, esse ROI pode ter subido artificialmente. Então é importante, além de fazer as contas, e analisar se esse ROI é fidedigno na empresa ou não. Também tem um vídeo explicando sobre isso, como você deve analisar esse ROI. Tá? E outro ponto importante também que a questão de 1 menos payout vezes ROI é o crescimento da empresa. Então, se alguma empresa crescer mais do que o esperado, esse caso aqui também a gente vai poder perder. Então, se a locadora 1 cresce muito mais do que esperado, por qualquer motivo que seja, ela poderia, nesse caso, ser mais barata que as outras, entendeu? Então, também a gente vai ter um próximo vídeo onde a gente fala de PEG Ratio, que vai falar um pouco mais sobre isso. Agora, o efeito do risco, que é um pouco importante de frisar, é que assim, a única diferença dessa planilha
para outra é que agora eu coloquei que a locadora 2 e a locadora 3 é 50% mais arriscada. Tá? Uma hipótese que eu assumi aqui, que pode ser verdadeira ou não, tá? Então isso cabe a cada um analisar melhor. E o que isso quer dizer? Por exemplo, você como investidor analisou as 3 empresas e viu que a frota da empresa 1 e os contratos dela são contratos mais resilientes, que devem passar por essa crise um pouco melhor, versus a 2 e a 3. Então, como a 2 e a 3 têm contratos e uma frota que você não considera tão saudável, elas deveriam ter um custo maior, porque para você investir em empresa mais arriscada, você pede mais. Então, caso seja uma verdade, por mais que elas tenham um ROI maior, a 2 e a 3, como elas têm um custo mais caro, então assim, elas são mais arriscadas, a gente chega à hipótese que a locadora 2 deveria ser negociada a um PL quase metade da locadora 1 e a 3, 2/3 basicamente da locadora 1. Em que a gente vê que nesse caso específico, elas estariam muito mais caras do que deveriam, que essa relação aqui acaba sendo negativa. Tá, então assim, é basicamente para mostrar que qual que é a diferença entre elas e como deveria acontecer. E como que o custo, né, então você falar que algo é mais arriscado do que o outro, pesa muito na conta. Então, só relembrando, caso queira essas planilhas para brincarem, jogarem os valores e testar algumas empresas, só deixar nos comentários que eu envio para vocês. Tá? Qualquer dúvida, fale com o seu assessor, tem aqui o nosso site. Caso queira alguma coisa, o meu e-mail também está na descrição do vídeo para você me enviar. Obrigado pela atenção.